Olá a todos! No vídeo de hoje vou resumir para vocês um filme de suspense e drama chamado Monolight, lançado em 2016. No início do filme, é mostrado um vídeo publicitário de uma marca de automóveis chamada Monolight. Este carro foi premiado como o carro mais seguro do mundo. O veículo pode ser controlado por dentro ou através de um aplicativo de smartphone conectado à inteligência artificial chamada Lilith. Depois disso, a cena muda para um dos usuários deste carro que está trazendo seu filho. Mais precisamente, essa mulher é Sandra e seu filho de 2 anos, David. Sandra tinha planejado ir para a casa da sogra, mas o marido dela não vai poder encontrar eles devido ao trabalho como piloto. A partir daqui podemos ver que este carro da marca Monolight é altamente sofisticado. Ele pode até determinar o peso de cada passageiro. Durante uma longa viagem, Sandra liga para o marido. Ele estava hospedado em um hotel perto do aeroporto central. Não está claro porque ele não vai para casa há um mês, mas Sandra só sabe que o marido está ocupado trabalhando. Enquanto dirige, Sandra não pode fazer nada quando seu filho está agitado. Ela o acalma dando a seu filho o celular dela. Sandra chegou a um dos postos que também tem um minimercado ao lado. Ela troca a fralda de David no banheiro do minimercado enquanto olha para as garotas conversando. Depois disso, ela compra um lanche para David na esperança de que ele não ficasse muito irritado. De repente há um estranho que parece querer roubar o carro dela, mas Sandra supera facilmente a situação simplesmente usando seu celular. Não parou por aí. Ela nem percebeu que David não estava mais ao lado dela, porque ela já estava distraída olhando para seu carro. Ela procura o menino em todos os lugares, mas não o encontra. Ela até suspeitou que o filho do estranho fosse David, mas não era ele. Sandra entrou em pânico naquele momento, mas logo descobriu que seu filho estava com as 3 mulheres que viu no banheiro mais cedo. Não querendo mais ser incomodada por aquelas 3 garotas, Sandra imediatamente entra no carro e ativa o modo de segurança. Esse recurso realmente faz com que os passageiros dentro do carro evitem todos os tipos de perturbações externas e fiquem mais seguros. Depois de partirem, eles seguem o caminho para a casa da avó de David, que ainda ficava longe. Para preencher seu tédio, Sandra ligou para sua amiga de infância que estava em um hotel perto do aeroporto. E ainda mais surpreendente, sua amiga Jessa fez perceber que ela estava ficando com Cal. Em outras palavras, Cal teve um caso com a amiga de Sandra, o que no final deixou Sandra muito triste. Sandra ficou tão decepcionada que ao chegar na casa da sogra nem mesmo tinha intenção de entrar. Além disso, Cal também não atendeu ao telefone dela, fingindo estar ocupado, apesar de ser traída pela própria amiga. Sandra decide seguir o marido até o aeroporto central de Los Angeles, que está a uma distância de 320 milhas. Lilith, como uma inteligência artificial, informa a Sandra que há um grave acidente na via expressa e que vai atrasá-la para chegar ao seu destino. Portanto, Lilith sugere pegar uma estrada de terra, que economizaria tempo ao invés de esperar em um engarrafamento. Não querendo se atrasar, Sandra escolhe esse caminho, apesar de raramente ser usado por pessoas. Então já estava escurecendo, e Sandra não viu nenhuma casa com pessoas. Ela só encontrou uma subestação elétrica que estava localizada no meio do nada. Por enquanto, o problema é que Sandra está muito nervosa e em pânico e não percebe que há um cervo no meio da estrada e ela acaba atropelando o animal. A partir desta situação, ela imediatamente saiu para verificar as condições do animal, que estava bastante ferido. Sandra deixou seu filho sozinho no carro com seu celular. Então houve um momento em que David pressionou o aplicativo conectado à inteligência artificial, e sem que Sandra percebesse, David ativou o modo de segurança. Esse recurso protegerá os passageiros de todos os tipos de perigos e perturbações fora do carro. Bem, se este for o caso, Sandra não vai poder fazer muita coisa, já que David tem apenas 2 anos e também não entende nada e ele nem imagina que agora está preso dentro do veículo. Sandra tenta dizer a ele para mover o dedo para desbloquear o carro, mas David ainda não entende o que ela está falando. Infelizmente, mais uma vez, Sandra havia se deixado levar pelo pânico excessivo. E imediatamente David acaba deixando cair o celular dela. E isso é um grande problema. A única opção é tentar quebrar o vidro, mas é inútil fazer isso pois os vidros são blindados. Depois de muitas tentativas falhas, ela então decide ir procurar ajuda em uma das subestações elétricas que ela tinha visto antes. Nesse lugar, Sandra não podia esperar muito, porque não havia mais ninguém ali, mas pelo menos ela encontrou algumas ferramentas úteis, como uma lanterna e uma chave inglesa, que ela pretende usar para quebrar o vidro. Inesperadamente, quando ela estava saindo da subestação, Sandra percebe que havia um animal selvagem que estava a perseguindo. O animal era um coiote selvagem que estava tentando morder ela, mas felizmente Sandra consegue afastar o animal. E mais uma vez ela tenta quebrar o vidro do carro, e como era de se esperar, suas tentativas foram falhas pois os vidros do carro são extremamente resistentes. Depois de ficar muito cansada, ela acaba dormindo. Ao acordar pela manhã,
ela percebe que seu filho David parece estar bastante fraco. O calor do sol também é medido pelo carro, onde a temperatura continua a aumentar de tempos em tempos. Isso é muito ruim, pois a estrada é tão tranquila que não há um único carro passando. Sandra não tem outra escolha, então ela decide caminhar pela estrada até encontrar ajuda. Apesar de nunca ter estado aqui antes, ela deixa o filho sozinho no carro. Sandra, que já estava desidratada, ainda continuava a andar. Felizmente ela encontra um rio. Ela bebe água e depois lava o seu corpo. Sandra percorreu dezenas de quilômetros cruzando uma estrada íngreme para buscar ajuda. Ela finalmente viu um antigo aeroporto e notou que há um avião naquele local. Enquanto isso, a temperatura dentro do carro está ficando mais quente. A situação faz com que o carro Monolight acione imediatamente o ventilador de emergência. Sandra agora tem que correr contra o tempo, embora não haja ninguém no aeroporto. Mas ela encontra um galão, e um isqueiro, e os 2 pneus de avião. Com esses itens, ela imediatamente ateou fogo nos 2 pneus para criar uma fumaça densa que poderia ser notada por alguém. Depois disso, Sandra preencheu propositalmente o galão com uma pequena quantidade de água do rio para levar para o carro. Quando ela chegou ao carro, David parecia mais fraco, com o rosto começando a ficar vermelho e queimado. Sandra só podia esperar que seus esforços não fossem em vão. Ela molha o teto do carro na esperança que ele esfriasse. Além disso, ela continuou batendo no carro com a chave inglesa, e é claro que nenhum resultado foi visto até agora. Ela sabia que seu filho não poderia mais ser salvo e teria que morrer naquele carro de alta tecnologia. No entanto, sua suposição não estava totalmente correta, porque David ainda mostrou um pouco de movimento em seus dedos. Mesmo nessa situação, ela ainda teve que enfrentar o coiote que estava seguindo ela na noite anterior. Ela corre e fica embaixo do carro enquanto o coiote tenta atacá-la, mas logo ela descobre que o coiote veio deliberadamente para comer o animal morto que ela atropelou. E de repente Sandra percebe que o carro não estava mais preso e agora ele estava se movendo para trás. Felizmente ainda havia um pequeno pedaço de rocha que bloqueava o movimento do carro. A partir desse ponto, Sandra teve uma ideia definitiva que logo aplicaria em seu carro. Mesmo que as chances de sucesso e fracasso sejam as mesmas, ela não se importa, já que não tinha outra escolha neste momento. Ela então imediatamente destruiu a pedra que estava bloqueando o pneu do carro usando a chave inglesa. Depois Sandra propositalmente empurrou o carro em um penhasco com David ainda dentro. Não demora muito e os recursos existentes funcionam imediatamente, assim que o sensor sofisticado começa a detectar a pressão gravitacional. Depois que o carro bate no chão, Sandra imediatamente desceu para se aproximar de seu filho que estava no carro. Acontece que a ideia de Sandra não era uma ideia ruim, porque o carro havia desbloqueado automaticamente ao colidir com o chão. Sem perder tempo, Sandra ajuda seu filho tirando a jaqueta dele e esfriando seu corpo. No mesmo instante, o Monolight reativa automaticamente o sistema, e Sandra volta para dentro do veículo com seu filho e retorna a dirigir. Naquele momento ela esperava que a tecnologia do carro a ajudasse a subir o penhasco alto à sua frente. É claro que isso não será um grande problema para o carro. Sandra conseguiu retornar para a estrada, e segue em frente. No final do filme, Sandra e David chegam ao hospital. Felizmente, a vida de David foi salva, e é claro que esse será o momento mais terrível na vida de Sandra. Então pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam de deixar o like para fortalecer o canal e se inscreva no Explicando Filmes. E por hoje é só, e até o próximo vídeo.